Yuktahara viharasya Yuktachestasya karmasu Yuktasvapnavabodhasya Yogo bhavati dukhaha. Yukta, regulado. Ahara, comer. Viharasya, recreação. Yukta, regulado. Chestasya, daquele que trabalha para a subsistência. Karmasu, no cumprimento dos deveres. Yukta, regulado. Swapna avabodhasya, sono e vigília. Yoga, prática de yoga. Bhavati, torna-se. Dukhaha, diminuir as dores. Tradução, vamos repetir, por favor. Aquele que é regulado em seus hábitos. De comer. Dormir. Divertir-se. E trabalhar. Pode mitigar todas as dores materiais, praticando o sistema de yoga. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. A extravagância em matéria de comer, dormir, defender-se e acasalar-se, que são necessidades do corpo, pode impedir o progresso na prática de yoga. Quanto ao ato de comer, ele só pode ser regulado quando se tem o costume de tomar e aceitar prasadam, alimento santificado. Oferecem-se ao Senhor Krishna, segundo o Bhagavad Gita 9:26, vegetais, flores, frutas, cereais, leite, etc. Desse modo, quem está em consciência de Krishna fica logo treinado em não aceitar alimento que não sirva para o consumo humano ou que não esteja na categoria da bondade. Quanto ao sono, o devoto de Krishna está sempre alerta no cumprimento de seus deveres na consciência de Krishna e por isso considera uma grande perda o tempo gasto em sono desnecessário. Avyartha kalatvan. Quem é consciente de Krishna não consegue passar um minuto de sua vida sem se ocupar a serviço do Senhor. Por isso, ele dorme apenas o mínimo. Ele toma como exemplo Srila Rupa Goswami, que vivia ocupado a serviço de Krishna e que não podia dormir mais de 2 horas por dia e às vezes nem mesmo isso. Thakura Haridas nem mesmo aceitava prasadam ou dormia um momento sequer até terminar sua rotina diária de cantar em suas contas 300.000 nomes. Com relação ao trabalho, alguém que seja consciente de Krishna não faz nada que não esteja ligado ao interesse de Krishna. E assim seu trabalho é sempre regulado e não é manchado pelo gozo dos sentidos. Como fica fora de cogitação o gozo dos sentidos, não há lazer material para alguém em consciência de Krishna. E porque ele é regulado em todo o seu trabalho, fala, sono, vigília e todas as outras atividades corpóreas, para ele não existe miséria material.
Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Yuktahara Viharasya Yukta Cheshtasya Karmasu Yukta Swapna Vabodasya Jogo Bhavati Dukhaha. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. O yogi tem que, para poder ser considerado um yogi, tem que estar, pelo menos, situado em Sattva Guna, no modo da bondade. O modo da bondade é isso aí. O modo da bondade tem vários sinônimos. O modo da bondade significa caminho do meio, né? Nem tanto, nem tão pouco. Significa regulação. Regulação. Então ninguém vai poder ser um yogi se não for regulado, porque yoga significa regra, regulação. Jama e niyama. Jama, controle dos sentidos, e niyama, atividades reguladas. E para um Bhakti Yogi não é diferente. Aqui o capítulo é Dhyana Yoga. Não é diferente do Dhyana Yogi. O Dhyana Yogi é o yogi que medita no Paramatma, no coração, que executa o sistema óctuplo de yoga. Então, como que alguém vai conseguir ser completamente tranquilo se ele tiver desregulado, porque a mente está acelerada, empurrando ele para todo tipo de atividade? Ou se ele estiver com a mente presa na ignorância, que vai fazer com que ele seja o tempo todo arrebatado pelo sono, pela indolência, pela preguiça. Então, não dá para ser yogi assim, né? Yogi tem que ser, no mínimo, alguém que se esforça para não se acomodar e também não extrapolar. Até amadurecer. Aqui o Prabhupada está dando exemplo aqui só de peso pesado. Aqui, claro que quem somos nós para compararmos-nos ao Srila Rupa Goswami, o Haridasa Thakura, o Acharya dos Santos Nomes. Mas o comportamento ideal é a meta. Não é que eu sou muito complacente comigo mesmo, muito exigente com os outros, mas comigo, veja bem, Prabhu, ninguém é de ferro, calma lá, devagar aí com a dor, que o santo é de barro. Agora com os outros, que lá não faz, o outro não faz, ninguém quer fazer, não estão fazendo, então tudo isso aí está fora da modalidade da bondade. Todo esse tipo de conjectura aí pessoal está fora do modo da bondade. O modo da bondade, antes de mais nada, ele já parte desse princípio. Não é bondade? Não é bondade? Então bondade significa, eu sou muito exigente, muito estrito comigo mesmo e muito tolerante, muito compassivo com os outros. Isso é modo da bondade, isso não é modo da bondade. Isso é o começo, então. Então, o que nós estamos aprendendo com esse capítulo de Jnana Yoga? O comportamento do yogi. Agora,
Tem uma palavra que resume o que é Dhyana Yoga, o que é Ashtanga Yoga, o sistema óctuplo de yoga. É Kritrena, sofrido. Sofrido não é fácil, não. Tem que ser muito determinado para conseguir executar Dhyana Yoga. Tanto é que é tão complicado que é um sistema autorizado para quando o homem é poderoso, é naturalmente piedoso. O planeta é favorável para isso. Satya Yuga, a era do ouro. Mas em Kali Yuga, nos dias de hoje, nossa convivência com a degradação da era de Kali acelerada, onde o gozo dos sentidos e a opulência material não respeitam qualquer tipo de sensatez. Sensatez é modo da bondade. Para se conquistar, não se pensa em meio termo, não se pensa em pisar no freio. Para se conquistar o que se quer na Kali Yuga, né? Opulência material e gratificação dos sentidos. Porque o homem da era de Kali, ele acha que quanto mais ele tiver, mais ele vai desfrutar. Que quanto mais ele acumular, mais ele vai poder desfrutar dos sentidos. Que é outra bobagem também. É outra bobagem, é outra ignorância. Mais um sinônimo de ignorância. Mais um. Porque o Bhagavatam explica que com toda a nossa sofisticação, o nosso desfrute é mais limitado e muito menos tranquilo que o desfrute, por exemplo, dos animais. A rara é consumir. Consumir. Então, Prabhupada falou aqui, as exigências básicas do corpo, se feitas, se aumentadas, exacerbadas, se sofisticadas, a nossa mente faz a gente pensar que aí eu vou ser mais feliz. Aí eu vou... E quais são elas? Ahara, Nidra, Bhaya, Maitunancha. Comer, dormir, se acasalar e também se defender, fazer sexo. Comer, dormir, fazer sexo e se defender. Então o homem que não é o yogi e que está completamente influenciado pelas contaminações da era de Kali, ele pensa assim, que quanto mais eu comer, mais eu vou ser feliz. Aí fica gordo, cheio de colesterol, cheio de pressão alta, diabetes. Mas ele pensa que quanto mais ele comer, mais ele vai ser feliz. Não é assim? Come que nem um desesperado e acha que... Mas o animal desfruta tanto quanto ele comendo, só que ele come pratão de porcelana, em cima de uma mesa sofisticada, num hotel 5 estrelas, ou na sua casa, de maneira requintada, mas está comendo só comendo. O animal que está comendo na rua ali, talvez um ser humano pense que, puxa, mas que agora eu vou comer um estrogonofe, vou comer uma... E a coisa mais comum é churrasquinhos dos fins de semana, né? Churrascada, cervejada. Na verdade está comendo ali e paga caro por aquilo e faz um rolo e marca mas está só comendo. Enquanto que ele acha que ali ele está... Só que um poodle, que todo mundo cuida assim, lavando com shampoo e deixando, e beijando e abraçando, feliz mesmo ele fica quando ele achou a carniça. Aí ele fica feliz mesmo. É natural para ele. Ele está comendo.
gente até tesoura, né? Olha, não faz isso, depois eu quero beijar a sua boca, você não pode fazer isso. Mas a ignorância não é dele, ele está no habitat natural dele, curtindo o instinto natural dele, feliz da vida ali. A gente que tesoura, mas ele, nossa, olha, se tem um cachorrinho que gosta de uma carniça, é um poodle, viu? E se tem um ser humano bobo que gosta de abraçar e beijar um poodle, é as madames, de quem que é a loucura? Só para dar um exemplo, que a rara comer, é assim, a gente está comendo e está feliz. Sofisticando o comer e achando que vai ser mais feliz. Aumentando o consumo e achando que vai ser mais feliz. Mas isso aí qualquer animal está fazendo, comendo. Então isso não é muito inteligente. Não vai poder ser um yogi nunca quem pensa assim e age assim. Né? Então a gente tem que entender essas coisas, porque a gente come alimentos puros, a gente come alimentos destinados para seres humanos, que são alimentos na bondade, é uma das formas de se manter em bondade. E alimentos, antes de mais nada, se é que queremos ser um yogi, yogi é para se ligar com quem? Com a verdade absoluta, com Deus. Não é com se ligar com o vazio, com nada, tem que se ligar com alguma coisa. E fé verdadeira significa almejar algo sublime. Nada mais sublime que a suprema personalidade de Deus. A gente tem que fazer todos os esforços para se ligar à fonte de todo prazer, a algo sublime de verdade, que é Deus. Que é Deus. É aí que a gente deposita a nossa fé. É esse caminho que a gente trilha. É assim que a gente desenvolve um senso de yogi situado no modo da bondade. Isso é bondade. E é material ainda, mas é bondade. Esse é o caminho certo. E é isso que Krishna está explicando aqui. É isso. Quem não come de maneira regulada, não está comendo na bondade, não é assim? Quem não come alimentos para seres humanos, não está comendo na bondade. Quem não come só o suficiente, não está comendo na bondade. Tudo isso é memória da bondade. Então, essa é a diferença. Haranidra Bhaya, Maitunancha. Primeiro comer. O Pada está explicando aqui no significado. E aquele que é regulado em seus hábitos, hábito de comer, para se situar na bondade. Comer. Dormir. Dormir. O ser humano, apesar de toda a sofisticação da Kali Yuga, nem dorme bem. Tem que tomar remédio para dormir. Não é assim? Todo mundo aí está tomando remédio para dormir. É? Os que não tomam remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar. Ou toma remédio para dormir, ou toma remédio para acordar. Olha a situação. Ah, falamos do poodle, do cachorrinho que come a carniça e está comendo igual o ser humano que come sofisticadamente. O animal também, assim, você está dormindo ali sofisticadamente num colchãozão de mola, né? Colchãozão ortopédico, bem esticadinho, fazer bem para a coluna e tal. Está dormindo ali, e ele está dormindo ali no chão. Está descansadinho, está tranquilo, está na dele. Tanto é que você faz, ele já pulou e já saiu. E a gente, você fala, Prabhu, Haribo, Mangalartik, ô Prabhu, não tem, parece que eu não estou legal hoje. E assim, todo mundo é assim, a hora está passando e o busão está saindo, o Uber, o trem, sei lá o que, o metrô, estou perdendo tudo, mas a Tamaguna amarra, tá ali. Pô, vou ter que ir mesmo, mas a gente acha que dorme melhor que o animal. Olha quanta situação, ou tem que tomar remédio para dormir, ou tem que tomar remédio para acordar, ou dorme mais do que o necessário ou menos, e assim não pode estar no modo da bondade. E sem modo da bondade não dá para começar a ser yogi. Yogi, já falei, é Jama e Niyama. O começo. Primeiro, completo controle dos sentidos para poder ter
a inteligência no comando da mente, né? Os sentidos só vão desesperados tentando gratificação, porque quem está mandando é a mente, não é? O sentido sozinho não vai fazer nada, não. É a mente que está ordenando. Mente controlada, modo da bondade, sentidos apaziguados, caminho do meio. Caminho do meio. Então, olha como é importante a gente entender esses vários sinônimos ou adjetivos do que significa modo da bondade. Modo do caminho do meio, pé no freio, nem tanto nem tão pouco, e assim vai. Porque se o ser humano não delibera assim, e simplesmente ele faz que nem qualquer animal faz, pior do que eles não têm problema para fazer, mas pior do que qualquer animal faz, de acordo com a sua natureza, se ele dormir que nem um urso, ele vai perder a vida humana. Vai ter que nascer como um urso, porque é desejo, e Krishna vai satisfazer esse desejo dessa alma. Bom, então, meu amigo, não dá para continuar como ser humano assim. Você dorme 24 horas por dia, quem dorme assim é só o urso, você vai ter que nascer como um urso. Você não pode. Então, é muito séria essa questão da regra e regulação, sem espanar, né? Nem tanto, e sem acomodar também, nem tão pouco, né? Caminho do meio. Então, a Haranidra Bhaya, comer de maneira regrada, Bhajana Kriya, executar atividades regradas, dormir de maneira regrada, o suficiente para descansar, comer o suficiente para ter boa saúde e alimentos autorizados e de maneira limpa. Limpa, isso é bondade pura. Comer, dormir. Sexo, mesma coisa. Fazer sexo regrado dentro do casamento e ideal, se possível, puro de verdade, balam, balavatan, tcharam. Sexo para procriar, que é o que aqueles que a gente quer imitar sob todos os aspectos. Quer fazer sexo que nem o pombo, que nem o pardal, quer dormir que nem o urso, quer comer desregradamente que nem o porco. Mas não quer fazer o sexo que nem ele faz, só para procriar. Ele só faz para procriar o animal. Aí não. Aí não. Ué. Se defender que nem ele, né? Com bomba de hidrogênio. Ele com garras e dentes. Mas é o mesmo processo de autodefesa, de defesa. Né? Esse processo. Agora, Krishna está explicando que ou se tem essa sensatez aí nas atividades corpóreas, nas atividades cotidianas da vida, ou não se situa na bondade, não vai conseguir jamais ter um mínimo de regra. Como é que vai ser um yogi? Então ele fala aqui, Yogo Bhavati Dukha, não vai dar nunca para ser um yogi. Não vai dar para começar processo nenhum de Bhakti Yoga. Então, a Haranidra Bhaya Maitunancha, Shamanyaeta Pashubhi Narana. Se um ser humano, apesar de estar inteligência superior, apesar de toda a sofisticação de informação e educação material, não é capaz sequer de ter sensatez para comer o suficiente, dormir o suficiente, se defender na medida do possível, na hora necessária, e fazer sexo de maneira regrada, o que vai diferenciá-lo de um animal? Nada. Ele é igualzinho um pacho. E já viu, alguém viu algum animal fazendo asana, fazendo yoga, ou um animal... Na Kali Yuga é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, com Japamala cantando Hare Krishna, Hare Krishna.
Só o cachorro de Shivananda Sena. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Sr. Chaitanya mandava e ele cantava. Mas aí já é, queria eu ser esse cachorro. Aí já é outra história, mas é assim. É assim. Então, olha a importância do modo da bondade. Lembra do comecinho lá, qual que era a conversa? Bondade significa isso. Você é muito sério, muito exigente com você mesmo e complacente com os outros. Isso aí é sinônimo de bondade. Senão não é bondade. Eu sou muito exigente com os outros, mas comigo, calma lá, não sou de ferro. Não. Que bondade é essa? Então tudo isso é bondade. Deixa eu executar atividades que são normais para seres humanos e não para animais. Deixa eu entender isso, porque eu quero ser o yogi. E yogi, a palavra já diz, quer dizer que ele está querendo se ligar, se religar. Mas se ligar com quem? Com nada, com vazio, com qualquer loucura, com qualquer... Não, com algo sublime, nada mais sublime que Deus. Então, yoga é a ligação com Deus. Ligação com a verdade absoluta. Aí se a gente for se informando, a gente vai ver que as escrituras explicam que isso aí é natural, essa atração. Todas as almas, porque já são servos amorosos eternos de Deus, elas têm essa atração latente, mas ela precisa fazer isso despertar. Agora, para despertar, ela tem que agir de acordo com todo um quadro que possibilita ela desenvolver esse despertar, que é Dharma. Por isso que existe o sistema de Varna e Ashram. Que é cada um dentro da sua posição, quer seja Shudra, quer seja comerciante, Vaishya, ou trabalhador, ou negociante, ou administrador, ou policial, Kshatriya, ou Brahmana mesmo, né? Professor, mestre, sacerdote, quer seja um estudante celibatário, quer seja um chefe de família, quer seja um retirante, vanaprastha, que está se preparando para assumir de vez a vida só para Deus, para a verdade absoluta, Satyan, Sannyasa, qualquer coisa, o foco é Sansiddhi Haritoshana, Tabubi Dvijashrestha Varnashrama Vibhagasha, Sonicitasya Dharma Sansiddhi Haritoshana. Isso aí é Dharma, a ocupação para o ser humano. Dessa maneira ele se diferencia do animal. Dessa maneira ele se qualifica para se manter em bondade e se situar como um buscador da bondade pura, da Vishuddha Sattva, da transcendência. Esse é o resumo da ópera aqui. Então o ser humano tem que entender qual que é a minha atividade de acordo com a minha natureza, que eu vou me dar bem porque eu gosto de fazer, eu me sinto bem fazendo, então eu vou fazer, não estou me contrariando, não estou contrariando a minha natureza, não estou ficando frustrado, estou me sentindo bem. Qual que é? Qual que é o meu Dharma? Primeiro ele se descobre, sem forçar nenhuma barra. Depois ele vai executando essas atividades regradas, em busca da perfeição. Assim, o que ele aprende? Atividades regradas. Para me dar bem, não é bondade? Nem tanto, nem tão pouco. Então, tem que comer, mas não que nem um maluco, que nem um desesperado, que nem um porco, sem parar em qualquer coisa. Tem que dormir, mas não que nem um urso, dormir o necessário para descansar. Tem que me acasalar, porque não sou nem brahmachari, nem sannyasi, então tem que me acasalar. Se acasale de maneira honesta, fazendo sexo dentro do casamento, sexo sagrado, sexo autorizado, e se for muito introspectivo, mesmo sexo puro, mesmo sexo só para atrair para esse mundo almas que sejam uma luz para o mundo inteiro, devotos puros de Krishna, almas liberadas, Nityasiddha. Nityasiddha não pode nascer do oco do bambu, ele tem que nascer de um sexo de alguém, e alguém que vai fazer esse sexo aí tem que ser uma pessoa assim,
um homem assim, uma mulher assim, um devoto e uma devota que vão atrair para esse mundo uma alma liberada que vem para salvar o mundo inteiro. E se defender, Prabhu? Não, se defender ninguém deve se defender. Mas deve defender o mestre espiritual, Krishna. Isso aí deve. Então a gente aprende que, tudo bem, em cima de mim você pode até passar por cima, mas não passa por cima de quem está se dedicando a iluminar o mundo inteiro, está tendo a vida dele dada em caridade para o mundo inteiro, porque aí você vai, eu vou partir para cima de você. Tudo bem, não tem problema nenhum, pronto. Está tudo perfeito. Dharmena Hina Pashubi Samana. Então essa atividade sensata, assim, modo da bondade, diferenciou tal ser humano dos animais. Está se qualificando para ser o yogi. Aí a gente fala, mas na Kali Yuga, como é que dá, não dá, como é que vai fazer, tudo tão difícil. Acabou de falar aí que, se fosse em Satya Yuga, dava para seguir regras e regulações estritamente, viver pacificamente. Não dá mesmo na Kali Yuga, tanto não dava, tanto não daria, que a única solução foi Krishna aparecer na sua forma mais misericordiosa e trazer a arma mais poderosa que alguém possa usar para se tornar um ser humano nessa era. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então a gente está nesse processo, a gente está ouvindo esse Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, aprendendo isso. Vamos nos tornar seres humanos, e depois vamos nos tornar yogis, depois vamos nos tornar os melhores dos yogis. O melhor yogi é o Yoginam Api Sarvesham Magatanam Taratmana Shadavam Bhajate Dioman Sameyukta Tabomatahal. Quanto yukta que tem aí, Prabhupada, Krishna falou. Krishna falou, quem se qualifica para ser o melhor dos yogis? Quem? É aquele que não tem nenhuma dúvida de que o que eu estou falando é a melhor coisa para ele, que não tem nenhuma dúvida de que eu sou o melhor amigo dele, que não tem nenhuma dúvida de que eu sou o mantenedor, não vai faltar nada para ele, que não tem nenhuma dúvida de nada disso, e que comece basicamente antes de almejar ser um brahmana, ter um cordão, ser um devoto. Comece, antes de mais nada, como falam os shastras, deixar de ser como o animal é, mas que para ele é natural. Esse é o caminho aqui. Aí ele vai se qualificar para ser, não um yogi, mas o melhor dos yogis, um bhakti yogi de verdade, apesar da era de Kali. Essa é a mágica do advento do Senhor Chaitanya nessa era. Apesar da era de Kali. Kalir dosha nideraja shrihe kumahanguna kirtanam eva krishna syamukta sangha parambraje. Na era de Kali, se alguém cantar seriamente o santo nome de Krishna, se alguém cantar seriamente o santo nome de Krishna na era de Kali, apesar de ser a pior das eras, ela vira a melhor delas. A melhor, não é? Ela não vira o que é Satya Yuga para o yogi que pratica Dhyana Yoga. Aqui o capítulo é Dhyana Yoga. Ela não vira o que é o processo de execução de sacrifício para Treta Yuga, nem o que é o processo de autorização para doar para Yuga, a adoração. Ela não outorga essas perfeições, não, ela outorga uma perfeição muito mais elevada e muito mais eficaz. Porque em Satya Yuga o yogi realiza Paramatma no coração, ele realiza Vishnu. Agora, na Kali Yuga, a gente pode realizar a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, Krishna. Então, esse verso do Bhagavatam fala isso. Que é aquele que leva o Jagya da era, que é o Sankirtana Jagya, com muita seriedade,
e executa esse processo, ele não só se torna um ser humano, como se torna um Brahmana, como se torna o melhor dos Brahmanas, um Vaishnava, como se torna um Mahavaishnava, um mestre espiritual para o mundo inteiro, que era a ordem do Senhor Chaitanya, foi a ordem do Senhor Chaitanya, Yaride Katarikahi Krishna Upadesha, Amara Gyaya Guru Rana Taridesha, ele falou, torna-te um mestre espiritual e me ajude a salvar o mundo inteiro, cantando o santo nome e pregando as glórias do santo nome, como um processo eficaz para a autorrealização nessa era. E faça isso, Krishna Upadesha, baseado no Bhagavad Gita, baseado no Srimad Bhagavatam, baseado nas escrituras que regram isso, autorizadas. Hoje de manhã mesmo falávamos sobre quem é a aula do Bhagavatam, né? Quem é o santo? Estava lembrando que uma vez veio um papa aqui no Brasil, que no cardápio dele ele já avisou logo, olha, o meu prato predileto é baby beef. Bezerrinho, nem tá nem informado ainda, não, mas é uma carne mais molinha e tal. Será que isso é normal? Isso é normal? Mas o devoto, não é papa que quer dizer pecado, é Satã, que não quer dizer demônio, é devoto, Satã, Prasanga, Mamavidya, Sanvidô, Avanti, Rit, Karnarashaya, Nakata, que pode fazer uma revolução na vida de quem ouvi-lo, purificá-lo, a ponto de fazer ele voltar a brilhar com a alma que ele é, que brilha naturalmente, Shadoshanada, Shu, Apavarga, Vartmani. Esse é o poder do mestre espiritual, o poder do devoto de verdade, do Satã de verdade. Shradarati, Bhaktira, Nukra, Mishati. Ensina a gente a trilhar o caminho de Bhakti com devoção, com fé, fortalecendo essa Shraddha até ela se transformar em amor por Deus, mas com sentimento religioso de verdade. Feliz no que está fazendo, porque está se relacionando com a verdade absoluta e está... Prabhupada tem uma outra tradução desse verso que ele fala, em última instância, esse verso quer dizer que o devoto puro ensina como a gente pode ficar completamente livre do desejo sexual, porque ele é livre. Imagina, ele resume o verso assim, porque o sexo, pura luxúria, é o inimigo pecaminoso desse mundo que tudo destrói, é puro modo da paixão, pura paixão. Se a gente tem que ficar na bondade, senão não dá para começar processo nenhum, então temos que ficar longe de ignorância e paixão. Então ignorância é, por exemplo, comer baby beef. Paixão é fazer sexo para desfrutar dos sentidos que nem o animal faz, que só faz para procriar. Então, olha o caminho do meio, olha o aprendizado. Como se tornar uma pessoa realmente titikshava, karúnica. Suridasava dehinam, ajata shatrava. Shanta, aqui fala que aí ele conquista a paz. Como que alguém vai alcançar a paz? Das dores, das misérias materiais. Como? Como vai ficar livre das dores, das misérias materiais? Né? Prabhupada chamou o verso do Bhagavad Gita, Bhuktaran Jagatapasam Savaloka Maheshwaram, Suridam Sava, Bhutanam, Yatvaman Shanti, Richati, de a fórmula da paz. A gente vai alcançar a paz quando a gente entender que eu não sou o desfrutador supremo é Deus. De tudo, todos os sacrifícios e penitências, Bhaktaran Jagya está passando. Que Ele é o Senhor, o dono, o proprietário de todos os mundos materiais e espirituais, de todas as entidades vivas, todos os semideuses, Sarva Loka, Mahaishwaran, e que tudo está sob controle dele. Se a gente entender tudo isso, que Ele é o verdadeiro amigo nosso, porque Ele não tem inveja de nada nem de ninguém. Gyatvaman Shanti Richati. Quem entende isso alcança a paz, é o devoto que está se qualificando no caminho da devoção, se qualificando no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Esse é o ser humano yogi. Mas então, sadhava quer dizer aceita as escrituras e segue.
Sadhu Bhushana. O resultado de fazer isso, ouvir as instruções do mestre espiritual, ouvir as escrituras e aceitar como verdade e, portanto, não especular, seguir estritamente, significa estar adornado de verdade no dia a dia com essas qualidades. Essas são as joias. Titik Shava, primeira joia. O devoto, o yogi, caminho do meio, que está na bondade. Tolerante. Karúnica, misericordioso. Você é misericordioso? Como é que você vai fazer mal para alguém? Ou como que você vai matar um animal para comer, como fala Narada Muni? Que bondade é essa? Que misericórdia é essa? Então, Titik Shavaka. Então, por isso que eu estou falando, o sadhu é esse. Não é o santo papa comendo baby beef, não. Ué. Então, Titik Shavaka Karunika, Suridan Savadehina. Se você é realmente um bem-querente de todas as entidades vivas, como que você vai matar um animal só para gratificar a língua, para comer? Como? Qual é a lógica disso? Ah, mas também come um pé de alface, que também é uma entidade viva. Come. Come não porque eu quero satisfazer meus sentidos. Atmendriya Priti Vanchatari Balikama. Porque qualquer satisfação dos sentidos pessoal é luxúria. E a luxúria é o inimigo pecaminoso desse mundo que tudo embaça, tudo destrói, tudo embola. Ninguém consegue ver nada sob a ótica do desejo sexual que aflora do contato com o modo da paixão. Então, ninguém vai deliberar, vou satisfazer os sentidos do Senhor transcendental, porque Ele que é o dono de tudo que existe, Ele que é o disputador de tudo que existe, Ele que é o proprietário de tudo que existe, Ele que é o verdadeiro amigo, Ele que é realmente aquele que nós todos devemos buscar. Ninguém vai deliberar assim enquanto estiver satisfazendo os próprios sentidos. Não vai. Agora, quando começar a satisfazer os sentidos do Senhor dos sentidos, aí também não é que ele vai fazer porque ele ficou forte, é poderoso, porque Krishna vai fazer, porque o próprio Senhor dos sentidos vai ajudá-lo nesse sentido. Atmendriya Pritivanchatari Balikama. Se a alma só satisfaz os sentidos, se a alma só busca a satisfação dos sentidos, ela está vivendo absorta na luxúria. E a luxúria é um desastre. Kamaesha Krodaesha Rajaguna Sabud Bhava Mahasha Mahabhatma Vidyanami Ravairina. É o inimigo pecaminoso desse mundo que tudo destrói, não deixa a gente entender e nem ver nada. Agora, Krishnendriya Priti Chadari Premanama. Agora, quando alguém delibera assim, opa, existe então esse Senhor Supremo, proprietário de tudo que existe, que inclusive é proprietário dos meus sentidos, ele que controla tudo, ele é o Mahaishvara. Sarvaloka Mahaishvara. Ele é o controlador de tudo. Então eu satisfaço os sentidos dele e automaticamente os meus sentidos ficam satisfeitos. Então eu consigo viver pacificamente, consigo encontrar a paz. Então assim alguém consegue se situar como um ser humano que vai começar o processo de purificação para adentrar a transcendência, vai começar a ser um transcendentalista, um yogi de verdade. Só assim, e de nenhuma outra maneira. Então aí ele vai trabalhar essa tolerância, vai cada vez se tornando mais tolerante, vai se tornando um santo de verdade. Titik Shava. Vai cada vez mais entendendo a importância de ser misericordioso com todos. Karunika. Suridan Savadehina, um bem-querente de todas as entidades vivas. Não é só da vaca não, gente. Não é só do pássaro que é bonitinho. Hoje de manhã estava dando o exemplo de Haridasa Thakura, que vivia na gruta com uma serpente, e quando ele viu que a serpente estava afastando as pessoas que iam ter darshana com ele, ouvi-lo sobre o Mahamantra Hare Krishna, ouvi-lo cantar Hare Krishna, ele cantava 3.000 vezes, está aqui,
o santo nome de Krishna por dia. 300 mil vezes, aliás. Ele ficou insatisfeito e ela logo percebeu que não estava, tinha virado personenta non grata, não era persona non grata, peçonhenta non grata. Aí ela saiu, e todo mundo viu ela saindo assim, foi embora. Então é assim mesmo, qualquer animal, qualquer bicho que estiver perturbando, não precisa ir lá e matar, não. Fala, ou você tira, se der, ou se não der, vai embora, que ela vai. Então, Prabhupada fala isso, nós não temos o direito de matar sequer os animais peçonhentos. Prabhupada fala isso. Então isso é Suridana Sarvadehrinam, Suridana Sarvabhutanam. Então um devoto assim, porque ele não está pensando em se defender, já falei, ele defende outros devotos, ele defende Krishna, defende o mestre espiritual, mas ele próprio não, ele é Ajatra, Kshatrava. Ele não tem inimigo. Alguém pode até ser inimigo dele, mas ele não é inimigo de ninguém. Portanto, ele é Shanta, pacífico, vive sempre em paz. Ajata Kshatrava Shanta. Essas são as joias que adornam o caráter de um Vaishnava, de um devoto. Mas tudo isso acontece só por causa de quê? Por causa de Sadhava. Porque ele ouve as escrituras, aceita e segue. Sadhava. Sadhu Bhushana. Então ele é adornado com essas qualidades aí. O processo para se tornar piedoso é, antes de mais nada, e se desvencilhando das sujeiras, dos maus costumes, das complacências com a gente mesmo, que acabam gerando negligência. A gente vai negligenciando o processo de purificação e vai ficando incompetente. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, logo no comecinho, a gente tem que entender já que eu não posso viver no pecado. Eu não posso manter meus hábitos sujos. Não posso, senão não vou me tornar nunca sequer um ser humano piedoso. Como é que eu vou me tornar um yogi? Como é que eu vou me tornar o melhor dos yogis? Que é o objetivo. Mesmo cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que é forte isso, hein? Isso é forte, tem um poder incomensurável. Mas mesmo assim, então como estava falando, os Shastras determinam. Papishta, Ye, Durachara, Deva Brahmana, Nindaka, Apatya Bodha, Nastesham, Akale Maranandruvan. Se nós quisermos ter pelo menos o nosso tempo normal de vida para podermos ter chance de avançar no modo da bondade, até vislumbrar, alcançar a bondade pura e começar o processo de transcendência, que é a bondade pura, Vishuddha Sattva, a gente tem que cortar pela raiz o pecado. Não pode ser pecaminoso, despudorado, papista. Aí talvez a gente pense, não, Prabhu, mas eu não sou assim, não fico aí por aí roubando, matando, nem fazendo. Tem pecados, pecadões, tem pecado e tem pecadinho, mas tudo pecado. Tudo pecado. E quem faz regularmente essas atividades é um papista, é um pecaminoso. Durachara. Hábitos sujos. Recado para o Hare Krishna, o devoto pensa que hábito sujo é, sei lá, enfiar a mão na boca e depois pegar num livro de Krishna, defecar, não tomar nenhum banho, entrar no altar, tudo isso é hábito sujo mesmo. Isso é sujeira mesmo, isso é contaminação mesmo. Não ser limpo, regrado assim.
faz as necessidades fisiológicas e se purifica, se limpa mesmo. Pavitrová Savavash Nakatopivá. Só vai ver Deus algum dia, Yats Mare Pundarikaksha. Sabarri Abhiyantarashuti, vai ver Deus face a face, quem estiver limpo, interna e externamente. Então, externamente são os hábitos de limpeza mesmo. Internamente, purificação dos sentidos, purificação da mente, da inteligência, com o santo nome de Krishna, com o cantar, com a oração, Vandana, Dasya, serviço sempre voltado para a introspecção, a oração, a entrega pura e tantas outras coisas. Por exemplo, eu vejo uma quantidade ilimitada de devotos que come cebola, come alho, come cogumelo. Isso aí é hábito sujo, gente. Isso aí não é limpo. Isso aí não é bom. Isso aí, um devoto sincero, ele não faz isso porque ele sabe que isso é sujeira. É sinônimo de sujeira. Não faz. Então, a sujeirinha, é sujeira. Sujeira. A gente só não faz essas coisas porque são alimentos impuros. E se nós temos que oferecer a Krishna os alimentos mais puros, que é o que ele fala, é ele que falou, é a lei. Então olha só como é uma desgraça, o negócio vai, é uma decorrência assim, negativa de degradação que não tem fim. Estamos todo dia comendo pecado, achando que estamos tomando praçada. A Prabhupada falou aqui, para ficar livre dessa falha, que é o não controle da língua, temos que comer praçada, só alimento oferecido a Krishna. Mas se Krishna não aceitou, nós estamos comendo o quê? Krishna não aceita. Prabhupada incluiu ali entre Pushpam Palantoyan, Patram Pushpam Palantoyan, também o leite. Por exemplo, a praçada do vegano, o Prabhupada, a Krishna não aceitou. Ele não aceitou. Cultura brahmânica é a cultura do ghee. Vai fazer uma cerimônia de fogo com óleo de soja? Soja também é alimento para animal, não é para ser humano, não. Daqui a pouco estão fazendo cerimônia aí com óleo diesel, né? O que importa é que pegue fogo e pronto, não. É manteiga clarificada, é ghee, a cultura do ghee, a cultura védica, a cultura dos brahmanas, a cultura Vaishnava. Krishna saqueia o depósito de manteiga das gopis e da mãe dele, se lambuza tudo e come. Aí, por causa da minha deliberação maluca, não, eu não vou oferecer isso aí para Krishna, porque veja bem, e eu vou oferecer isso aqui. Aí Krishna fala, eu não quero isso aí, eu não como isso aí. Krishna já falou o que ele come, Patram Pushpam Palantoyan. Fruta, folha, flor, água, né? Leite, derivados do leite, cereais, vegetais, isso aí que ele come. É isso aí que a gente oferece. Lembra que Krishnendriya Pritichya Dari Premanama, para ser chamado de amor por Deus, tá preocupado com o que Krishna fica com os sentidos satisfeitos se nós estivermos tentando satisfazer os sentidos dele. Ele está falando com o que ele fica? Com alimento assim puro. Então, não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, não sexo ilícito, não carne, não peixe, não ovos, não cebola, alho, cogumelos, não mesmo. Porque senão é alimento no modo da ignorância. Nós vamos oferecer para Krishna alimento no modo da ignorância.
Krishna não aceita, e aí a gente fica comendo, e a gente está comendo praçada, boga, a gente pensa que está comendo praçada. Só uma perguntinha, alguém que coma isso aí, que come. Vamos supor que o Prabhupada entrasse aqui agora e vou ficar uns dias aqui com vocês, ele está sempre, né? Mas vamos supor que ele entrasse aí agora, fosse do jeito que a gente está acostumado a ver mesmo. Aí vamos, o Prabhupada chegou, vamos correr para a cozinha, vamos preparar, vamos preparar uma oferenda para o Prabhupada. Alguém teria coragem de trazer praçada com alho, cebola para o Prabhupada? Primeiro que ele não ia aceitar, assim que ele cheirasse, ele já ia falar, opa. Isso é papista. Papista. Papista não quer dizer só, fumou um cachimbo de crack. Não, fumou um cigarrinho vegetariano, fumou um Hollywood. É papista. Hábito sujo. Hábito degradado. Então, papista de Eidurachara. Então não é só não comer a carne da vaca, não comer também é o bem nosso mesmo, gente. Vamos fazer. A gente já está na chuva, vamos nos molhar, mas nos molhar direito. A gente já está na chuva, está se molhando. Então, para que ficar molhado ao invés de tirar proveito da chuva, pega um resfriado, pega uma tuberculose? Para quê? Vamos nos molhar mesmo. Então, não cebola, não alho para Krishna, para Prabhupada. Não. Porque não é um papistão, mas é um papista. Não. Duracharão, mas é um Durachara. Coração de pedra, não está se... Dura quer dizer dura mesmo, coração de pedra. Não está conseguindo se render, aceitar que, olha, vou abrir mão dessa bobagem e fazer o que Prabhupada quer, o que os acharyas querem, que Krishna aceita e fica feliz. Vão satisfazer os sentidos de Krishna. A gente não pode imaginar o quanto a gente avança com isso. A pista de Durachara. Deva Brahmana Nindaka. E vamos ser Tatakarma Pravartanas, favoráveis, positivos, alegres, satisfeitos em aceitar Deus, em aceitar os Brahmanas e os Vaishnavas. E não contrários. Não contrários. Deva Brahmana Nindaka. E de novo volta a história da comida. A língua. Apatia Bhojanastesham. Comer essas coisas que Krishna não aceitou é comer como um porco. Apatia Bhojanastesham. A negligência gera a incompetência. E a negligência, ela surge da familiaridade. Eu já sou devoto, eu já tô assim, tá achando que... Então, portanto, para mim não vai mudar nada, tá tudo bem. A familiaridade, a liberdade gera negligência. Negligência gera incompetência. Não nos tornamos competentes para sermos yogis, sermos devotos de Krishna. Aproveitarmos a vida humana como seres humanos, buscando, como fala o capítulo do Bhagavatam, o comportamento da pessoa perfeita. Nós temos que buscar o comportamento da pessoa perfeita. Quem é a pessoa perfeita? A Nityasiddha, a alma liberada que representa Krishna. Narada Muni explica quem é a pessoa perfeita. Nós temos que ter um objetivo na vida. O nosso objetivo é buscar o comportamento das pessoas perfeitas. Não é assim? Então esse verso dos Shastras falam isso, que quem negligencia isso e continua com pecadinhos ou pecadões, com negligencinhas ou negligencionas, negligências pesadas, papista, Yei Durachara.
E não leva muito a sério essa questão de visto a camisa de Deus, visto a camisa dos devotos e dos Vaishnavas e Brahmanas, defendo a cultura brahmínica, defendo a cultura Vaishnava, Deva Brahmana Nindaka, e come qualquer coisa achando que não, tudo bem. Teve um harizinho de Gurukula uma vez que falou, né, que não, um ovo de vez em quando é preciso, porque o corpo não teve. Lembra dessa história? Prabhu, mas isso aí tem ovo. Não, mas de vez em quando um ovo para poder... Um ovo? Então isso aí é a patia boa de Anastechan, comer qualquer coisa. Akali Maranand Dhruvam. Dhruvam quer dizer com certeza.